Bom, vamos falar um pouquinho mais a respeito da questão ambiental. Entidades ambientais prometem entrar com mandado de segurança para garantir a distribuição de sacolas plásticas pelos supermercados de São Paulo. Desde o dia 5, as sacolinhas deixaram de ser distribuídas por uma ação feita e, aliás, comandada pela APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. Bom, as entidades argumentam que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a distribuição das sacolas é um direito do consumidor e um dever dos supermercadistas. Bom, quem está aqui conosco para falar disso, nós vamos conversar agora com o Miguel Baiense, que é presidente da Plastivida, que é o Instituto Socioambiental dos Plásticos. Boa noite, Miguel, boa noite, bem-vindo. Boa noite, prazer. Boa noite. Boa noite. Bom, você sabe que eu mesmo sou um crítico, você sabe disso, né, em relação às sacolinhas, mas a gente quer ouvir o outro lado. Por esse motivo, nós convidamos você, né, para que você dissesse, então, quais são as vantagens, ao invés da gente usar um saco plástico preto, que a gente não compra no supermercado, de usar as sacolinhas que a gente pega no supermercado, na farmácia, na padaria, etc. O primeiro ponto é que as vantagens são todas claramente para as sacolinhas plásticas. Por quê? O grande objetivo das sacolas plásticas é o transporte das compras do supermercado para a nossa residência. E a população reutiliza para embalar o lixo doméstico e descartar esse lixo para o aterro sanitário. Ao eliminá-las, a população que não tem a possibilidade de comprar os sacos de lixo vai ter que, não tem como descartar esse lixo, e aquela população que pode comprar o saco de lixo, que é feito da mesma matéria-prima das sacolinhas, que a aplicação é a mesma da sacolinha quando eu reutilizo ela, que é colocar o lixo, e o destino é o mesmo que o aterro sanitário, termina não oferecendo qualquer vantagem ambiental à sociedade e ao mesmo meio ambiente. Só vantagens econômicas, naturalmente, a quem vende os sacos de lixo, e prejuízo a quem terá que comprar o saco de lixo agora por não ter mais acesso às sacolinhas. Miguel, eu estava lendo aqui num site de notícias que diz que não existe uma lei contra a distribuição das sacolinhas plásticas. De fato, não há lei, é um acordo que estava sendo questionado? Não existe lei. Aliás, existem municípios do estado de São Paulo que tentaram fazer leis. Prefeitos de fato sancionaram leis, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu, em alguns casos até por unanimidade e no mérito, derrubar tais leis. Então, na verdade, o ponto é que é inconstitucional municípios legislarem sobre a distribuição de sacolas plásticas. Essa é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, de fato, não há lei no Estado que proíba a distribuição de sacolas. Agora, Miguel, você não acha que seria melhor a gente embalar o lixo numa sacola de papel? Porque a sacola plástica, você sabe bem, a gente fecha e aquilo não vai entrar mais em contato com a natureza, senão daqui 20 ou 30 anos. Tem que botar num saquinho de papel, o papel vai se dissolver, mesmo no aterro sanitário, e vai se dissolver na natureza. Você não acha que é melhor? Esse que é o ponto. Na verdade, o uso de embalagens plásticas para condicionar lixo é uma recomendação dos órgãos sanitários. Exatamente porque ele... Quais? Por exemplo, as secretarias de meio ambiente dos municípios, por exemplo, no caso de Bauru, ela estabelece dentro do regulamento sanitário daquele município que você tem que embalar o lixo doméstico em sacos plásticos, especifica tamanhos e tipos, porque ela termina, como ele é impermeável, ele termina isolando o lixo do meio ambiente. Então é uma vantagem que outras embalagens, por exemplo, o papel não oferece. E tem um outro aspecto... É bom que o lixo pudesse se desfazer no meio ambiente? Se houvesse, que é o aspecto que eu ia falar, se houvesse no Brasil usinas de compostagem, onde o resíduo que é biodegradável, por exemplo, pudesse ser compostado com controle industrial para reduzir as emissões de CO2 e metano, seria bastante interessante. Mas essa realidade não é brasileira. Isso não existe no Brasil. Então, mesmo tendo papel, que é um material biodegradável, ou qualquer outro tipo, um plástico biodegradável, não faria sentido, porque ela vai terminar, inclusive, atrapalhando a cadeia de reciclagem dos plásticos e de outros materiais recicláveis. Bauru, mas a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, proibiu a distribuição de saquinho plástico. Veja, e não é a única do mundo que proibiu. Olha, tem várias que proibiram. Eu conheço a Itália enquanto país que, de fato, proibiu as sacolas. São Francisco também. Realmente não tenho conhecimento, mas o fato é que a gente ouve muitas pessoas falando que diversas cidades proibiram. Isso não é fato. Por exemplo, na China, em países asiáticos, o que existe é uma proibição a sacolas sem qualidade, que é o trabalho da Plastivida, que a Plastivida realiza desde 2008. Aquela sacola fina, sem qualidade, que o consumidor termina desperdiçando por ter que colocar uma dentro da outra. Com esse trabalho de fabricar sacolas dentro de normas técnicas, a gente conseguiu reduzir em 5 bilhões de unidades o consumo de sacolas entre 2008 e 2011. Quantos bilhões de sacolinhas são consumidas anualmente, só para
No início de 2008 eram 17,9 bilhões de unidades. Quase 18 bilhões. Exatamente, bilhões, exatamente. E através desse trabalho de consumo consciente, chegamos a 2011 com 12 bilhões de unidades. Portanto, a conscientização para o acesso à sacola de forma do consumo sustentável é que é o caminho para a solução do problema. E não simplesmente banir o produto como a proposta da APAS, nesse caso aqui específico de São Paulo. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, o que acontece? Lá há uma lei estadual que obriga supermercados a distribuírem sacolas de qualidade. Com isso, você conscientiza o caixa empacotador a orientar o consumidor. Olha, essa sacola suporta 6 quilos, você não precisa pôr uma dentro da outra. E aí você estabelece a educação ambiental pelo consumo consciente. Hoje, curiosidade, o Jornal Folha de São Paulo hoje tinha um encarte, eu fui abrir o encarte, era uma sacola plástica. Você viu isso ou não? Não, não cheguei. Da GM, não, publicidade da GM, sacola, vai dizendo assim, essa aqui consegue carregar até 12 quilos. Pois é, esse que é o caminho. Se a gente... olhando ali, eu falei, mas da GM... Se a gente tiver essa consciência ambiental, nós seríamos educados para praticar isso. Essa que eles deram hoje no jornal é para você levar e trazer. Retornável. Existem as sacolas retornáveis e a gente tem que estar atento ao seguinte: qualquer pessoa que consuma sacola retornável é obrigada a comprar saco de lixo. E aí é onde entra a nossa tese. É a mesma matéria-prima da sacolinha, a aplicação é a mesma que é embalar o lixo, o destino é o mesmo que é o aterro sanitário. Por que fazer a troca? O que vai fazer a população classe C, D e E? E é por isso que, por exemplo, órgãos sanitários em diversos municípios do estado têm se manifestado contrário à medida por essa situação. A qualidade do descarte do lixo termina prejudicando o meio ambiente, gerando vetores de ratos e baratas por falta de uma embalagem plástica que é interessante e preserva o meio ambiente no descarte do lixo. Tá certo. Miguel Baense. Miguel, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco aqui. Obrigado, é um prazer sempre à disposição. Ouvir, então, os argumentos da Plastivida e acho que a indústria do plástico também. Legal, isso aí. É isso. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer. Obrigada, boa noite.